Pessoal, tem uma novidade para só trazer sua atenção, que são as TVs que estão aqui na entrada, aqui em cima, lá embaixo, do lado daquela máquina de café ali, tem TVs que tem os avisos. Nós vamos cada vez mais ter menos tempo de aviso aqui, para a gente poder dar mais tempo para o louvor e para tudo que Deus está fazendo. Então, quero atrair sua atenção para esses TVs. Vai ser bem importante pausar na entrada, na saída, em frente de uma dessas telas, para você poder ver. Ou vai no site da igreja também para pegar os avisos. E entendendo que cada vez mais nós queremos focalizar nosso tempo em aquilo que Deus está trazendo para nós nessa noite ou de manhã, quando a gente estiver juntos. Talvez você já viu na entrada muitas vezes essas imãs. E eu quero surpreender as pessoas que sabem que, mesmo sendo americano, falando português, às vezes os artigos são difíceis para mim. Então já vi várias pessoas me comentaram que eu estou dizendo as imãs. E eu quero dizer assim, os imãs. Tá bom? A gente aprende. A gente consegue aprender. Então as imãs, não, os imãs, como é que é assim? Parece que devia ter um A, né? Imã. Bem, de qualquer forma, é muito importante isso. Você vai ver ali, naquele quadro ali, quadro de missões, toda aquela parede ali, representa o que Deus está permitindo que a Monte Serra faça em todo o Porto Alegre, Rio Grande do Sul e no mundo. Olá, gente, boa noite. Eu sou o Leandro, discípulo de Jesus. Lembrando que juniores e pré-adolescentes, idades de 9 a 12 anos, estão indo agora para o seu tempo em célula, tempo em grupos, tempo especial. Crianças juniores de 9, pré-adolescentes até 12 anos. Tá? Então você pode seguir a galera lá, está sendo um encontro bem especial. Eu sou casado com a Cris, está ali no coral, faceira. Eu brinco que sempre que a Cris está no coral, vai ver ela com um sorriso diferente. Ela já tem um sorriso lindo, mas quando ela está ali, ela fica mais faceira ainda. A turma está animada ali. Como é bom a gente poder expressar quanto a gente ama a Deus por meio das músicas, né? Como é especial isso, ter liberdade para cantar, como é contagiante ver essa sinergia espiritual e ver o povo de Deus adorando de formas diferentes, com a língua de sinais. E aí tu pega o Márcio e a Nay aqui na frente, né? O Márcio totalmente, se tu tiver um dia meio desanimado assim, olha o Márcio cantando, empolgante. A Nay, ela tem uma adoração mais quietinha, né? Esposo e esposa. Como é bom estar numa igreja que tem a liberdade para cultuar a Deus, né? Seja ajoelhado, seja de pé, o que importa é o teu coração, né? Seja gritando, seja em silêncio, o que importa é o teu coração. O Espírito Santo de Deus quer ter um encontro pessoal contigo. Deus de encontros. A gente acredita nisso. Deus é um Deus de encontros. E é sobre isso que a gente quer falar essa noite com você, te perguntando se você já teve o privilégio de se encontrar com Deus hoje. Amor, obrigado. Você já se encontrou com Deus hoje? Porque Ele é um Deus de encontro. E tudo começou com um encontro. Tudo começou com um encontro. Lá no Jardim do Éden, antes do Jardim do Éden, Deus, Ele cria tudo. Ele cria tudo e entre tantas coisas legais que Ele cria o ser humano. Ele cria Adão. Obrigado, Zana. Ele cria Adão, o primeiro homem. Só que Ele não criou Adão e ficou distante. Deus cria Adão e se encontra com Adão. Logo de início, Ele criou Adão e se encontrou com ele. E essa coisa de promover encontros está tão no jeito de ser de Deus, que Ele criou Adão e logo em seguida Ele faz Adão adormecer, tira um pedacinho da costela de Adão, a Bíblia conta em Gênesis, e já cria Eva. Ele cria um outro ser humano para promover um novo encontro. Você percebe esse jeito de Deus de falar assim, não é um Deus egoísta, porque Ele cria o ser humano para se relacionar, Ele cria o ser humano para se encontrar e desfrutar de toda a abundância do relacionamento entre eles como casal, Adão e Eva, mas esse relacionamento a partir da intimidade com esse Deus que originou aquele encontro. Isso acontece, tem esse primeiro encontro,
Olha só que especial a gente entender como Deus não era um Deus distante, continua não sendo um Deus distante. A Bíblia conta que se ouvia os passos de Deus na brisa do dia, no Jardim do Éden. Não sei se quando você lê a Bíblia, tu pede falar, Deus, fala comigo. E esse trechinho, se ouvia os passos de Deus na brisa do dia, no Jardim do Éden. Deus é um Deus de encontros. Você já se encontrou com Deus hoje? Eu não estou falando, sim, cara, eu nasci na igreja, meus pais são de tal denominação faz tanto tempo, eu frequento igreja desde que eu nasci. Não estou falando disso. Não estou falando de, sim, eu estou lendo um livro do teólogo tal, está muito bom. Não estou falando disso. Sim, eu estou envolvido e fazendo muita coisa, estou no ministério em escala e fazendo. Não. A pergunta, ela tem um foco relacional. E a resposta, ela é pessoal. Tu já se encontrou com Deus hoje? A Bíblia conta que, lá no início, quando Deus criou Adão, antes dele ainda ser um ser humano, Deus, ele chegou e soprou nas narinas de Adão. Soprou o fôlego da vida. E essa pergunta relacional, se você já se encontrou com Deus hoje, tem esse foco. Você já teve encontro com Deus hoje e falou, Deus, sopra o fôlego da vida na minha vida hoje, porque está à disposição. Todo o poder criador do universo está disponível para recriar o teu dia. Um dia que está começando, um dia que está terminando, hoje já é noite, mas falando assim, Deus, recria o meu dia. Sopra em mim o fôlego da vida. Eu vejo quão necessitado eu sou desse fôlego de Deus em mim. Cada vez eu vejo mais o quanto eu preciso desse encontro pessoal com Deus de encontros. É importante a gente perceber que mesmo com essa intensidade dessa relação, né? Um Deus majestoso, um Deus poderoso, Criador de todo o universo, se encontrando com um ser humano limitado, imperfeito, pecador, tudo isso. Mas um Deus buscando esse relacionamento, é importante a gente perceber que já desde o início, houve uma recusa por parte do homem para esse convite. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz, e eles esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Presta atenção nisso. Foi um alerta de Deus para mim durante a semana e com muita humildade, eu quero repartir esse alerta contigo para ele te encorajar para esse encontro pessoal com Deus. Mas no nosso jeito de ser da humanidade, na bagagem que nós trazemos dos nossos antepassados, lá na nossa origem, nós trazemos junto com nós uma tendência de recusar o convite pessoal de um Deus de encontros. A gente vai adiante e vê lá em Êxodo capítulo 20, versículos 19 e 20. E disseram a Moisés, esse é o povo de Israel, o povo de Deus, falando, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. A gente vai um pouco adiante, vai para o texto de 1 Samuel e a gente vê de novo essa bagagem de recusar o convite de um relacionamento pessoal com Deus acontecendo. O povo de Israel era liderado por um rei divino, Deus era o líder, o rei de Israel, e o povo começa a olhar para o lado e, opa, esse povo tem rei, aquele povo tem rei, aquele povo também tem rei, queremos um rei. Queremos um rei. Eles falam isso então para Samuel, versículos 6 a 9 de 1 Samuel capítulo 8. Quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Presta atenção, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, Samuel, atenda-os, mas advirta-os solenemente,
e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. E aí vem alguns versículos, onde Samuel começa a contar tudo, falando, olha, esse rei vai pegar os filhos de vocês, vai colocar no exército, esse rei vai cobrar impostos altíssimos de vocês, começa a dizer tudo o que ia acontecer com um rei humano liderando o povo de Israel. É grande a lista, de tudo que ia acontecer e coisas ruins que iriam acontecer. Mas daí a gente vai para a tendência, aquela bagagem que foi trazida lá dos antepassados e que você e eu trazemos ainda. Versículos 19 a 20. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Lembra disso, no jeito de ser da humanidade, na nossa cultura humana, na bagagem, na mala que nós trouxemos lá dos nossos antepassados. Há uma herança em recusarmos esse convite pessoal com um Deus de encontros. E a minha pergunta tem um foco relacional, e ela é para o teu coração, como foi para o meu coração durante essa semana. Tu já te encontrou com Deus hoje? Jeremias 29, 11 a 14 diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha esse detalhe, eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Eu não sei se tu já teve o privilégio de brincar com criança pequenininha, de esconde-esconde. Nós somos pais da Helena, de 4 anos, da Alice, de 2, e a Esther está cantando junto ali com a Cris, está na barriga. E quando a gente vai brincar, agora é a fase da Alice, né? A gente vai e se esconde, ela pede para a gente se esconder, e aí a gente se esconde e deixa um pezinho aparecendo, assim, para ver se ela se liga, né? Só que daí ela tá, empolgada, passa. E aí tu estica um pouco a perna. E aí ela passa de novo. E daí, de repente, tu vai quase que põe o corpo, assim. E aí, quando ela olha, fala, papai! Uma alegria! E eu estava ali, né? Querendo que ela me encontrasse, porque eu sabia como é que ela ia ficar quando me encontrasse. A Cris faz da mesma forma, os amigos que estão, os nossos amigos fazem da mesma forma com ela. E a alegria dela. E eu não sei se você prestou atenção no que Deus está falando. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando vocês me buscarem de todo o coração, porque isso começou comigo, Deus está falando essa história de promover encontro. Eu quero te encontrar. Então, se você aceitar o convite e me procurar, olha, eu vou botar o pé para frente. Eu vou me aparecer porque eu quero ser encontrado por vocês. A pergunta tem um foco relacional e a resposta ela é pessoal. O que Deus está te dizendo? Você já se encontrou com um Deus de encontros. Hoje, correr para Deus, para esse encontro pessoal. E a gente é tão humano, né? Que às vezes o motivo para não se encontrar com Deus é que a gente está com muito problema. E aí a gente não consegue correr para Deus. Mas daí a gente é tão humano que às vezes não tem problema nenhum, está tudo bom. E aí a gente não consegue correr para Deus de novo. Não recuse esse convite. Deus é um Deus de encontro pessoal. Corre para os braços dele. Esses braços de amor. Esse Deus de encontros, e essa música diz face a face, né? Ainda não chegou o momento... A Bíblia ainda fala que ainda vemos em parte, mas vai chegar um momento na eternidade que nós vamos ter um encontro face a face. Coisa boa, hein? Você imagina de vez em quando como é que vai ser esse encontro face a face? Se já é tão bom usufruir de Deus aqui, ainda aqui, né, na dimensão limitada que temos, ainda não entendendo muitas coisas, a Bíblia apresenta que você vai ter um encontro face a face com Deus. Então busca Ele aqui, busca diariamente, tem esse encontro pessoal com Deus. O Deus de encontros continuou promovendo encontros com a humanidade, e um desses tantos encontros, aconteceu de uma forma muito inusitada. Um bebê numa manjedoura.
um encontro inusitado, né? O Deus poderoso, Deus majestoso, com muito poder, ele vem na condição de um bebê. O Filho de Deus se expressa através de um bebê numa manjedoura. É o que acontece. E eu entendo isso, e lendo e percebendo isso, foi a forma de Deus não assustar a humanidade. Porque eu não sei se tu lembra que quando acontecia esse encontro do divino com o humano, anjos, quando apareceram um anjo para anunciar para Maria, a primeira coisa que ele falou antes para Maria, que ela ficaria grávida de um filho e que seria o Filho de Deus, a primeira coisa foi: não temas. Lembra de outras situações que um anjo aparece, e a primeira coisa que o anjo precisa sempre falar para o homem é: não temas. Porque esse encontro ele é tão especial, esse encontro ele é tão intenso, é tão forte, é o divino encontrando o humano, que a primeira fala é: não tenha medo, calma, calma. E eu fico tentando imaginar, de repente Deus falou: como é que eu não vou causar medo neles? Um bebezinho, que de repente até falaram, né, como a gente faz aqui quando tem a alegria de apresentar a vida dos nossos bebês. E é isso que acontece, um novo encontro de Deus com a humanidade, de forma inusitada. Esse encontro de Jesus, um bebezinho numa manjedoura, só que esse bebê cresce, e há um texto muito importante para a gente entender. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 7, diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que encontro pessoal, é o que Jesus faz, ele se esvaziou de si mesmo, o divino se esvaziando de si mesmo. E aí fica o parênteses, né? Quantas vezes nós, tão pequenos, limitados, não nos enchemos cada vez mais de nós mesmos, né? E Jesus se esvazia de si mesmo para poder se aproximar da humanidade. É o que acontece. Um filho aprende vendo o pai fazendo. Um filho aprende vendo o pai fazendo. Outro parênteses. O que os teus filhos estão aprendendo só de te ver fazendo? Só de te observar. O que eles estão aprendendo? Jesus, enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele promoveu o encontro. Sabe por quê? Porque ele estava desde o início, na criação do mundo, vendo o pai dele fazendo encontros. Deus cria um mundo e faz um encontro com o homem. Já cria a mulher, promove um novo encontro. E Jesus está ali, sendo parte ativa dessa criação divina. Mas Jesus é o filho e vê o pai fazendo. Opa, encontro, novo encontro, novo encontro, novo encontro. Ele observou, ele aprendeu vendo Deus fazendo, Deus Pai fazendo. Então, quando ele veio para essa terra, ele fez encontros. Foi o que Jesus fez. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Essa é uma frase de Jesus. Pois o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, vim para salvar aquele que estava perdido, para buscar e salvar o que estava perdido. E é importante a gente entender em que situação essas palavras saíram da boca de Jesus. Essas palavras saíram num desses tantos encontros de Jesus com pessoas reais. E Jesus falou isso dentro da casa de um homem corrupto. Um homem que as pessoas olhavam e não queriam ter relacionamento. Jesus vai para dentro dessa casa e fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele se encontrou com esse homem corrupto. Jesus, ele promoveu encontros. Jesus se encontrou com os excluídos. Jesus se encontrou com os leprosos, os que eram marginalizados, eram colocados à margem da sociedade, eram levados para fora da cidade. Jesus se encontrou com essas pessoas. Jesus se encontrou com uma mulher de um povo que tinha rixa com o povo de Israel. Se encontrou com essa mulher e se encontrou com os líderes do povo de Israel. Você começa a perceber os opostos que Jesus se encontrou. E aí Jesus se encontra com a viúva pobre e com o jovem rico. Ele caminha nos extremos de idade, de condição econômica, de etnia. Jesus se encontrou com diferentes pessoas, em diferentes contextos. Ele está mandando um recado para a gente.
A cada encontro se diminuía o preconceito. A cada encontro Jesus aproximava as pessoas que estavam conversando com ele, porque a cada encontro daquela pessoa com Jesus, estava acontecendo o encontro daquela pessoa com o próprio Deus. Porque Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E isso aconteceu de forma relacional. Isso aconteceu indo na casa. Isso aconteceu fazendo visita. Isso aconteceu comendo e bebendo com as pessoas. Jesus promoveu encontros enquanto esteve aqui. Jesus se encontrou com aquele menino, sempre falo, né, daquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho uma admiração por esse menino. Do lado de lá da eternidade, eu quero conhecer esse menino, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, que a Bíblia não fala nem o nome dele, mas foi ele que trouxe aqueles 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplica e alimenta uma multidão. Jesus se encontrou com esse menino e se encontrou com o governador romano. Percebe isso? Percebe isso? Jesus promoveu encontros de crianças. Os discípulos uma hora falaram assim, tira as crianças que elas vão estar atrapalhando, deixe vir a mim. Deixa elas chegar aqui. Jesus promoveu encontros. Enquanto esteve aqui, ele fez isso, porque aprendeu com o pai dele. Foi enquanto ele esteve aqui que ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cada encontro de Jesus era um encontro daquela pessoa com o próprio Deus. É importante a gente ser chacoalhado por essa verdade espiritual, porque constantemente se diz, né, no consenso popular, de que todos os caminhos levam a Deus. Mas não, com muita humildade, mas com muita alegria, eu quero te dizer que não, há um só caminho. Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o promotor dessa relação, ele é o meio de campo, ele é o único mediador entre a humanidade imperfeita e um Deus perfeito. Jesus promove esse encontro. E esse encontro não é esse recado de salvação para a humanidade, não é em atacado, gente. É importante a gente entender isso, porque Deus amou o mundo e realmente amou a todos, mas aquele gesto de amor escancarado na cruz, do Filho de Deus, o único ser perfeito, o único ser humano que viveu de forma perfeita, escancarado numa cruz, ele tem um recado muito importante, porque ele personaliza esse recado de amor de Deus. Ele personifica, ele não deixa geral para o mundo inteiro tão somente, não, ele fala com 2 ladrões naquele momento. Até ali, pregado numa cruz, Jesus está promovendo encontro. E às vezes a gente entra numas que a gente, não, cara, eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer. E Jesus pregado numa cruz está promovendo encontro. E acontece isso, um dos ladrões, para a cultura daquela época, era a maneira como eles faziam isso, os ladrões também pendurados numa cruz, mas um deles aceita o convite e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele aceita o convite e conversa com Jesus naquele momento, e Jesus, como escolheu ficar naquela cruz, porque você sabe que Jesus, ele tinha poder para sair daquela cruz, mas por amor a cada um de nós, por amor à humanidade, Jesus escolhe ficar naquela cruz, para que aquele sacrifício acontecesse, aquele sacrifício de amor. Como ele não pôde descer para se encontrar ali com o ladrão, ele marca o encontro para depois. Ele fala assim, então tá, vamos se ver na eternidade então. O convite é aceito, Jesus faz esse convite, ele é aceito. Aí entra umas questões teológicas, né, que diz, obrigado, Manão, obrigado, Paulo, que diz que a resposta, então respondeu Jesus, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns dizem que a resposta teria sido te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí fica a dúvida entre os teólogos, se é hoje, se era naquele dia, ou se era depois, não importa, a questão é que o encontro foi marcado. Jesus marca o encontro na eternidade com aquele rótulo de ladrão, mas que era um ser humano sedento por um encontro pessoal com o divino. Era o que estava acontecendo naquele momento. Jesus, ele personaliza, ele personifica o encontro com a humanidade, o reencontro da humanidade com Deus, com aquele ladrão.
e fala, é para cada pessoa, independente do seu contexto, independente se as coisas estão difíceis, independente se você acha que está pregado na cruz, Deus pode te encontrar. Deus pode te encontrar e Ele quer te encontrar. Basta para você aceitar esse convite de um relacionamento pessoal. Jesus, ele aprendeu com seu Pai Celestial a promover encontros. Foi isso que ele fez todo esse tempo que ele esteve aqui na terra. Ele promoveu encontros. Você já teve seu encontro pessoal com Jesus? Você já teve o seu encontro pessoal com esse Jesus que quer promover esse encontro? Nem a morte foi capaz de interromper toda essa logística de amor, né? Todo esse empreendimento de encontros, essa logística divina de promover encontros para escancarar o amor. Nem a morte foi capaz. Aliás, a morte, ela fez parte do pacote de Deus, dessa logística toda, porque foi a partir do sacrifício de Jesus que o reencontro com Deus foi possibilitado. Jesus, ele continuou promovendo encontros depois da morte dele. O Jesus ressurreto continuou promovendo encontros. É muito legal perceber isso. É muito legal a gente perceber que os discípulos, depois da crucificação de Jesus, eles estavam reunidos, e esse texto está no livro de João, capítulo 20, versículos 19 a 21, diz que os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. É totalmente compreensível. O líder daquele grupo era Jesus, ele tinha parado numa cruz. Os discípulos ainda se reúnem, mas se reúnem com medo, com as portas trancadas. O que vai acontecer com a gente? O nosso líder foi crucificado, o que vai acontecer com a gente? Eles se reúnem a portas trancadas por causa do medo. E ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos então reunidos, Jesus pôs-se no meio deles. Novo encontro, agora uma versão ressurreta, né? Jesus, ele entra ali no meio deles. E aí ele precisa dizer de novo, paz seja com vocês. Já era um encontro diferente. Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, né? Mostrando os furos das mãos e onde tinha entrado a lança, né? Que um dos soldados tinha perfurado ele. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E há um recado muito importante aqui. Há um recado muito importante aqui. A ressurreição de Jesus deu ao encontro daqueles discípulos um novo sentido. Você percebe isso? O Jesus ressurreto se encontra com eles para falar assim, eu tenho um recado importante para dar para vocês. Abram as portas. Abram as portas. Deus está promovendo, meu Pai promoveu encontros desde o início. Eu aprendi com Ele. Eu vim para cá para fazer isso. Vocês me viram fazer isso o tempo todo. Não se fechem em si mesmos. Não se fechem. E você e eu temos razões para nos fechar. Você e eu temos razões para fechar a nossa agenda e falar, não tem como acontecer mais nada diferente aqui, porque a vida é corrida, você tem que bater as metas da tua empresa, você tem muito para fazer. Não tem como abrir espaço aqui. E aí você pensa, não tem como eu me encontrar em casas durante a semana à noite, Porto Alegre, a situação está complicada. Não tem como. E Jesus fala, abram as portas, se relacionem, promovam novos encontros, porque foi isso que eu ensinei vocês a fazer. Eu vim para isso. Então, entendam esse recado e façam isso com alegria. Vocês vão precisar da minha paz, por isso que Jesus repete 2 vezes, a minha paz seja com vocês. E no final, assim como meu Pai me enviou, eu os envio, paz seja com vocês. Vocês vão passar por dificuldades, sim. Não vai ser fácil, você vai ter que fazer decisões, renúncias, mas abram as portas. Abram as portas, promovam novos encontros. Meu irmão,
Se você é discípulo de Jesus, a Bíblia te apresenta como embaixador da reconciliação. Você é um embaixador da reconciliação. Se tu é um médico, você é um embaixador da reconciliação que faz isso também por meio da medicina. Se você é um advogado, você é um embaixador da reconciliação, que usa o direito para isso. Quando a gente inverte essa ordem e começa a correr atrás primeiro da função social e esquece que você é um embaixador da reconciliação, esquece que você é um cidadão do céu que está vivendo aqui nessa terra, que tu é filho de um Deus vivo que te encontrou, aí a coisa começa a ficar chata, aí você começa a fazer atividade religiosa, você faz faz um encontro na célula, mas aquilo começa a ficar chato, porque Deus não te chamou para fazer atividade religiosa, Deus te encontrou para você ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, e a partir dessa intimidade promover encontros. Gente, eu falo isso com muito temor, porque eu tenho visto, eu tenho pedido para Deus, que Ele me renove a cada dia, porque eu tenho visto claramente a diferença entre um Leandro, que está conectado com o Espírito, que se encontrou com o Espírito, e que está promovendo encontros, e um Leandro que está fazendo alguma atividade religiosa. E eu quero te dizer que a atividade religiosa, ela é chata, ela sufoca, ela abafa, e aí você começa a achar que tem muita programação, porque, além do domingo, agora eu tenho que ir durante a semana em algum lugar, você acha que as pessoas estão fazendo isso porque estão te obrigando, e começa a ser chato. Não entre em atividade religiosa, Jesus te chamou para a intimidade do relacionamento. Enquanto estava aqui promovendo encontros, presta atenção nisso, gente, enquanto estava aqui nessa terra, as palavras mais duras desse Jesus que se encontrou com a mulher adúltera, que se encontrou com aqueles que eram ditos pecadores, as palavras mais duras de Jesus foram ditas para os religiosos da época. Hipócrita. As palavras mais duras foram ditas para aqueles que conheciam a lei de Deus, mas não tinham a vida de Deus. Você precisa se encontrar com o Espírito para promover novos encontros. Não faça disso uma atividade religiosa. Você vai usufruir de muito mais relacionamento. As dificuldades vai acontecer, mas você vai perceber que é completamente diferente. Vamos ver como é que aconteceu isso. O Jesus ressurreto, impulsionando os seus discípulos a fazer novos encontros. Como é que aconteceu isso na igreja formada a partir da ressurreição de Jesus? Eu vou ler alguns bons versículos agora de Atos capítulo 8, você pode acompanhar por aí ou na sua Bíblia também. Lembra disso, que sempre que você está se relacionando com Deus por meio da palavra, você pode usar duas perguntinhas que a gente utiliza no mapa, né? De um relacionamento pessoal. Deus, o que tu está me dizendo? E aí a partir disso o que eu vou fazer a respeito disso? Tá? Vamos lá, Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Está percebendo um encontro aí acontecendo, né? O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou então a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?
Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Isso é uma outra coisa que eu vou pedir para Filipe lá do lado de lá da eternidade. Como é que aconteceu isso, né? O Espírito arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, um outro lugar. E indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Você percebe essa logística do amor de Deus nesse encontro? Você percebe o Espírito sussurrando no ouvido de Filipe: ó, vai para uma estrada deserta. Olha a incoerência. Vai para uma estrada deserta. E aí ele fala assim: ó, essa carruagem que está passando aí, agora se aproxima dela. E ele vai, ele ouve e corre para a carruagem. Olha a sincronia de Deus. Olha o divino alcançando o real, né? O divino alcançando aqui o nosso tempo. E aí, justamente quando Filipe chega, aquele eunuco estava lendo uma passagem e ele pergunta: está entendendo? Como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Então, tudo bem, cheguei aqui. O que eu posso te ajudar? E acontece aquele encontro. E aí o etíope pergunta: olha, ele está falando de si mesmo ou de outro? Não, ele está falando de Jesus. E tudo acontece sintonizado, sincronizado, o tempo de Deus entrando no tempo da terra. É o divino se encontrando com o humano e usando as pessoas para isso, para promover novos encontros. Você tem que perceber essa dinâmica acontecendo, essa logística do amor, esse empreendimento de encontros. E Deus envolvendo os seus filhos para promover novos encontros. O texto continua, vai para Atos capítulo 9, versículos de 1 a 15, diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele cai por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, ô Saulo, por que tu me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus vai direto, né? O cara estava perseguindo os discípulos. E aí Jesus vai e tem um encontro pessoal, um encontro direto com ele. Por que tu está me perseguindo, cara? E aí ele já fala algo: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Presta atenção nisso. Levanta, entra na cidade, e alguém, um outro alguém aí, vai te dizer o que vai acontecer. Você não acha que Jesus já podia ter dito tudo para Saulo? Ele já podia ter dito. Ele tinha toda a credibilidade de Saulo naquele momento. Ele apareceu de um jeito que fez Saulo cair do cavalo. Saulo estava completamente aberto para ouvir o que aquela pessoa ia dizer, o que Jesus ia dizer, mas ele já fala assim: olha, vai para lá que alguém vai te encontrar. Vai ser uma outra pessoa, um novo encontro já acontecendo naquele momento. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Percebe? Jesus, o Espírito dá até um endereço. Vai lá para aquela cidade e entra naquela rua número tal.
O Espírito promovendo encontros de maneira tão específica. E se você é um discípulo de Jesus, eu sei que você já teve essa consciência do Espírito falando contigo. Aquela sensação durante um dia do trabalho que você entende que tem que ligar para alguém. E muitas vezes no corre-corre do dia a dia a gente, não tenho tempo. Mas é o Espírito falando contigo, eu quero falar com aquela pessoa agora e eu quero te usar. E de repente está te falando, vai lá, busca aquela pessoa, se encontra com ela, senta na sala dela, olho no olho, conversa com ela e fala o quanto eu a amo. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente vai deixando isso passar. Mas então, Ananias, e muitas vezes também temos os nossos preconceitos, né? E olha que interessante, respondeu a Ananias, Senhor, eu tenho ouvido a fama desse cara. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Jesus, esse cara não é legal. Eu já conheci a fama dele, Jesus. Que isso? Como é que tu vai querer que eu me encontre com ele? Muitas vezes os nossos preconceitos, aquilo que a gente ouve falar de alguém já vai nos travando, já vai nos freando, e a pessoa não é tão legal, então eu já fico um pé atrás, e aí se não é tão, já fica 2 pés atrás, não, deixa a outra pessoa, vai falar com ele. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E aí Ananias se encontra com esse homem, e esse homem, encontrado por Deus dessa maneira, é autor de mais de uma dezena dos livros do Novo Testamento. E ele foi chamado para ir para aqueles povos que ainda não conheciam a Jesus. E aí, fazendo essa dinâmica, né? A agenda de Deus, de trazer o Antônio e a Aline, né? Justamente hoje, para a gente ouvir aquilo que ele está fazendo lá do outro lado, e mobilizando pessoas, e promovendo encontros, e contando a história dele na língua daqueles povos. Isso é muito lindo de perceber o que Deus está fazendo. Deus é um Deus de encontros. E eu quero te dizer que há algum tempo já faz não sei se meses, mas acho que de repente até ano ou alguns anos, com base nessas histórias reais da Bíblia, mas também com histórias que têm acontecido com a minha família, histórias que têm acontecido aqui no nosso meio. Eu não tenho mais usado aquela expressão, que mundo pequeno. Sabe aquela situação em que você fala, cara, tu não vai acreditar. O meu colega de trabalho, o primo dele, ele trabalhava com a sobrinha do tio que morava lá na praia. E aí eu estava de férias e encontrei o fulano não sei aonde, e eu pude falar de Jesus para ele, porque ele já era conhecido do outro. Sabe aquelas histórias assim, bem... E aí a gente fala, cara, que mundo pequeno. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo ele é bem grande. O mundo não é pequeno, o mundo é bem grande. Só que ele foi criado por um Deus que é maior do que ele. Essa que é a diferença. Como a gente canta lá em casa com as gurias, Deus é um Deus grandão. Se o mundo é grande, Deus é um Deus grandão. Ele promove encontros. Ele promove encontros, é o que Deus faz. Ele coloca pessoas, a gente teve agora a situação da volta do Retiro Minha Vida Tem Jeito. Foi um tempo abençoado, foi muito especial, decisões pessoais sendo tomadas lá naquele tempo. Tudo tranquilo, e na volta, os ônibus passaram por um acidente, né? Passaram por um acidente, e algumas pessoas se machucaram, graças a Deus estão bem, mas algumas tiveram que ser levadas para o hospital. Foi a primeira parte do que Deus já conseguiu fazer ali, já foi muito especial, porque rapidinho choveu o carro lá da igreja, um monte de gente de célula se mobilizando para levar todas aquelas pessoas que não iam poder ir de ônibus. Foi muito legal o que aconteceu. Só que daí agora a gente acaba de receber uma ligação, que a Mariana, né? Cadê o Mariana, né? Uma das moças que precisou ser levada ao hospital, ela está lá no hospital, e ela agora há pouco liga para dizer que ela estava lá na enfermaria, e do lado dela tinha um rapaz, um adolescente de 14 anos, também estava sendo atendido por outra situação, e ela começa a falar de Jesus. E aí ali, na enfermaria do hospital, um adolescente de 14 anos aceita Jesus. Percebe essa logística do amor acontecendo?
Pega um discípulo aqui, leva lá, né? Arrebata um aqui, leva para outro lugar. Está percebendo a importância a gente abrir a nossa agenda para o Espírito e deixar Ele fazer os encaixes que Ele quer fazer? Daphne, estão aí? Eu não vi depois mais. Então, eu preciso falar, vou ter a liberdade de falar. Teve uma situação que eu estou bem feliz. Se vocês não gostarem, eu gosto tanto deles que eu acho que eles vão deixar eu falar isso. Mas tem um casal que trabalha com o Rodrigo e a Josi, trabalha com o Rodrigo, né? E aí, lá foi, né, relacionamento de trabalho legal, em algum momento Deus tem usado já a vida do Rodrigo lá para ser influência, lembrete do amor de Deus pela vida dessa família. E esse casal são muito legais, são muito joias, a gente gosta muito deles, e eles então querem casar, e aí eles procuram então uma empresa que possa ajudá-los, né, toda essa dinâmica logística para casamento, cerimônia, e procuram então a Damas Eventos. A Daphne está ali, é uma das sócias, né? Rodrigo é um discípulo de Jesus, a Josi outra discípula, a Daphne é outra discípula de Jesus. Eles têm trabalhos, mas ela é uma discípula de Jesus que tem uma empresa que faz eventos. E aí esse casal então se encontra com ela, e aí na primeira conversa, não sei se vocês vão lembrar que eu citei um tempo atrás sobre cooperadores de Deus, que daí a Daphne pergunta então para esse casal: olha, vocês têm algum interesse de ter alguma pessoa falando, né, nesse dia, trazendo alguma reflexão no dia do casamento? Sim, a gente acha interessante isso. Não, então vamos tentar fazer isso. E daí a Daphne então liga para a equipe pastoral, e eu tive o privilégio então da gente fazer um encaixe de agenda e me encontrar com esse casal. Gente, foi tão jóia. O primeiro encontro foi numa das salinhas aqui embaixo, e eu ouvindo esse casal falar, perguntando, então, por que vocês estão tomando essa decisão? Eles dois falando do amor, né, e falando o quanto que eles queriam celebrar o amor, e não só o amor, mas repartir o amor com os convidados, e poder deixar uma mensagem de amor naquele dia. E aí o Célio e a Pérola, acho que uma hora foi a Pérola que olha para mim e falou: olha, eu não acredito em coincidência. Eu falei para ela: eu também não acredito em coincidência, Pérola. Eu penso da mesma forma. E ela falando, eles falando daquele jeito, e eu percebendo o que Deus estava fazendo. Foi um outro encontro que eu fui na casa deles, e tive a oportunidade de ouvir e ver claramente Deus movimentando e cuidando da vida deles, aquecendo o coração deles para esse momento tão especial. E eu não sei se você lembra que nessa mensagem eu falei assim: olha, eu só não quero atrapalhar o que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu só quero me encontrar, eu não quero atrapalhar, porque Deus já está fazendo. E é tão legal ver que hoje o Célio e a Pérola estão aí. Onde é que vocês estão, Célio e Pérola, que eu não estou vendo? Estão ali, né? Sejam bem-vindos. É tão legal ver essa dinâmica que o Espírito faz, coloca um discípulo lá no trabalho, para lembrar do amor de Deus. E aí eles vão procurar uma empresa, e lá tem outra discípula que está atenta ao que Deus está fazendo, e conecta um outro discípulo. E eu chego ali e só vejo, opa, Deus está fazendo coisas tão bonitas. Eu só não quero atrapalhar, continuo falando isso para vocês. Eu só não quero atrapalhar o que Deus está fazendo na vida deles. É tão legal ver essa dinâmica de empreendimentos, de encontros que Deus vai fazendo, para lembrar quanto cada ser humano é amado por Ele, o quanto cada ser humano é especial para Ele. Teve umas histórias essa semana no prédio que a gente mora também, de formas inusitadas, Deus promovendo encontros, mas eu tenho certeza que você também já vivenciou isso. Só dá o crédito para quem está fazendo. Não diz que o mundo é pequeno, não diz que coincidência, porque nós não acreditamos em coincidências. Nós não acreditamos em coincidências. Fala assim: Deus, mas tu é grandão, hein, Deus? Deus, tu é um Deus grandão. Deus, tu é um Deus criativo, que vai nos envolvendo nesses encontros, para a gente promover novos encontros. E aí, falando desse mundo grande, mas de um Deus grandão que criou todo esse mundo, a gente volta lá para aquela história do início. A gente volta lá para a origem. E aí a gente percebe que já tinha essa ideia desde lá do início.
essa ideia de promover encontros não foi algo que aconteceu depois, não. Olha só que interessante. Na origem, quando Deus cria o homem e depois cria a mulher, promove aquele encontro e se encontra com a humanidade, se encontra com aquele homem, com aquela mulher, lá desde o início. O que ele falou? Usufruam de tudo aqui, usufruam de tudo, curtam um ao outro, curtam tudo que está aqui, e eu vou estar aqui com vocês, vocês vão ouvir os meus passos aqui na brisa do dia, eu vou estar aqui curtindo com vocês. Agora, multipliquem-se, promovam novos encontros, vamos dar uma dinamizada aqui. Eu fico pensando, Deus pensando assim, já está legal, já tem o macaco, já tem a girafa, mas vamos botar umas crianças correndo aqui nessa sala, né? Vamos dar uma dinamizada assim. Então curtam um tempo de vocês, mas depois multipliquem-se, façam amigos, se encontrem, façam churrasco de domingo, promovam novos encontros, porque é isso que eu quero que vocês façam. E lembrem que fui eu que originei tudo isso. Lembrem que sou eu que estou promovendo cada encontro, porque eu estou interessado num relacionamento pessoal com cada um de vocês. Promovam novos encontros com novas pessoas. Quero te convidar para refletir sobre isso. Tudo começou com um encontro. Tudo começou com um encontro. Tu já te encontrou com Deus hoje? Jesus, enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele viveu para promover encontros. O encontro da humanidade com Deus. Você já teve seu encontro pessoal com Jesus? Estou falando de denominação, não estou falando de religião tal. Você já teve o seu encontro pessoal com Jesus? E a ressurreição de Jesus deu ao encontro dos discípulos um novo sentido. Abram as portas. Abram as portas, promovam novos encontros. Como discípulo de Jesus, você tem vivido esse privilégio de, como embaixador da reconciliação, usar a tua vida, usar a tua profissão, usar os teus recursos, usar aquilo que tu tem para promover relacionamento humano e entender que esse relacionamento humano tem o seu sentido quando se encontra com o divino. Você tem feito isso? Eu quero te perguntar e eu quero orar contigo sobre isso. Pai, nós te agradecemos pelo teu encontro pessoal com a humanidade. Nós te agradecemos pelo teu encontro com cada coração e com cada mente, Deus, a maneira criativa que você nos envolve, a maneira contagiante que tu se deixa ser encontrado por cada um de nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por essa dinâmica, por esse empreendimento de amor. Obrigado porque nós podemos entender essa logística de encontros acontecendo. Muito, muito obrigado. Continua falando com a gente nesse tempo de poder ouvir essas letras. Se ao ainda, durante todo esse tempo, de repente algo chamou a atenção maior de alguém e que não teve um encontro pessoal contigo, que isso possa acontecer. Eu te peço isso, Jesus, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não é o local que nós estamos, não é, Deus, qualquer outra coisa senão um encontro pessoal contigo. Eu te peço por isso, no nome de Jesus. Amém. É esse encontro que vai fazer toda a diferença. É esse encontro que vai fazer toda a diferença. Essa sexta-feira eu estava com amigos reunidos lá em casa e a gente falando sobre fé, e eu falei, Jesus Cristo é a pessoa mais importante para mim. Cara, é mais importante do que essa mulher que eu amo, do que as minhas filhas que eu tanto amo, porque a minha relação com elas gira em torno da pessoa de Jesus. Você já teve o seu encontro pessoal com Jesus? Você acabou de cantar aqui, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a minha vida sem jamais te conhecer. Tem alguém que entende que Jesus está se encontrando contigo nessa noite, que você quer aceitar esse convite?
falando assim: eu aceito esse convite pessoal. Eu entendi que Jesus veio para a humanidade, mas não foi só para a humanidade, Jesus veio para mim, e eu quero esse convite, eu quero conhecer mais de Jesus. O segundo desafio é para você que já teve esse encontro com Deus há muito tempo, né? De repente você conta essa história: poxa, eu conheci a Jesus quando eu tinha não sei quantos anos. Mas o convite para você é para você lembrar que Deus quer se encontrar contigo todos os dias. E de repente você percebe que tem deixado Deus, tem recusado esse encontro pessoal com Deus. E o nosso encorajamento, o nosso convite é também para você. Tem alguém que está falando assim: eu quero entender que eu posso ter um encontro pessoal com Deus todos os dias. Mas a gente te agradece por encontros que estão acontecendo nesse momento. Encontro com essas pessoas que estão aqui na frente, que já tem gente se encontrando com elas nesse momento, orando com elas. Obrigado porque elas não estão sozinhas. Obrigado porque tem pessoas que vão estar apoiando. Obrigado, Deus, nos dá a tua logística para conectar essas pessoas em células, em casas durante a semana, onde elas vão estar sendo motivadas pela tua presença naquele ambiente. Deus, obrigado por encontros que tu fez pessoais com pessoas que não vieram aqui na frente, Deus. Eu sei, mas que de repente tu gerou decisões de pessoas procurarem outras pessoas. De repente pessoas que estão afastadas, de repente pessoas que havia alguma mágoa, mas que nesse momento tu está falando, Espírito Santo de Deus, que nós precisamos promover a reconciliação. Então nos impulsiona, Deus, essa semana, com alegria no nosso coração, com a paz que tu deixou para os teus primeiros discípulos, e que esses discípulos foram fiéis, eles promoveram novos encontros, e isso chegou até nós. Com essa paz nos impulsiona para novos encontros essa semana. Encontros de discipulado, encontros nas casas, Deus, encontro com amigos, e que em cada um desses encontros nós sejamos lembrados que foi o Deus grandão que organizou tudo isso. Esse Deus grandão que promove encontros, que lá desde o início, e que continua promovendo encontros. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vai nesse embalo, que o Espírito erga uma igreja que gosta de se relacionar, que entende que igreja é gente com gente, é igreja na casa, é igreja fazendo discipulado. Vai nesse embalo, promova novos encontros, porque Jesus vive. É o poder de Deus que atua em nós, para a glória dele.